fizeram aí, juntamente comigo, ó. Questão 4. Eu vou ler junto com vocês aqui, ó. Questão 4, cadê? Questão 4. Calma aí que eu me perdi aqui. 1, 2, 3, 4. Cadê? Oxi, me perdi aqui. Ah, achei. Ó, embora seja um conceito fundamental para a biologia, o termo evolução pode adquirir significados diferentes no senso comum. A ideia de que a espécie humana é o ápice do processo evolutivo é amplamente difundida, mas não é compartilhada por muitos cientistas. Para esses cientistas, a compreensão do processo citado baseia-se na ideia de que os seres vivos, ao longo do tempo, passam por... O que vocês marcaram? Ah, quem mais? Marcou o quê? Todo mundo aí, responde. O que vocês marcaram? Todo mundo responde. Mariana marcou A, Carolina marcou E, Lindinha marcou A. Quem mais? A. Ficou em dúvida por quê, Lindinha? A. Então, nesse caso aqui, a resposta é letra A. Por quê? O que acontece? Durante o processo de evolução, tem mais aceito hoje em dia a teoria sintética da evolução, que junta o darwinismo com a genética, com o estudo da genética. Aí o que a gente analisa ali? Como as pressões seletivas influenciam ali o valor adaptativo de cada espécie e, consequentemente, gerando uma seleção natural, além das mutações, que também vai sofrer uma pressão seletiva, enfim, tem tudo isso. E, no final das contas, depois de toda a seleção natural, no processo de evolução, depois da evolução da seleção natural, vai ocorrer o quê? Ao longo da evolução, modificação de características. Por que não é letra E? Especialização para uma determinada finalidade. Isso aqui parece muito com lamarquismo. Ó, a gente está se especializando para uma determinada finalidade. Lembrando daquele exemplo que eu dei da girafa. Qual era a finalidade da girafa? Qual era a demanda? A demanda ela era o alimento no topo da árvore. Qual era a finalidade da girafa? Crescer o seu pescoço para alcançar o alimento no topo da árvore, certo? Então, ó, ela está especializando, esticando o pescoço dela, está evoluindo teoricamente, não especializando, mas está se adaptando para uma determinada finalidade. Por qual motivo não poderia ser, por exemplo? Complexificação de seus sistemas. Então, tire isso da cabeça. Não necessariamente tudo que é complexo é bom. De repente, para determinado ecossistema, né, para a pressão seletiva que ela está inserida, um sistema mais complexo não vai ser efetivo. De repente, por exemplo, a respiração pulmonar ela é mais complexa que a respiração, sei lá, cutânea. E em determinado ambiente, a cutânea vai ser melhor do que a pulmonar. Isso vai depender. Então, no final das contas, evolução não se complexificar. Então, não, claro que não. Evolução não necessariamente o que é mais rudimentar é ruim, no caso, né? Um sistema mais complexo não necessariamente vai ter mais vantagem sobre o outro numa evolução. No processo de evolução, de repente, uma espécie que não é tão complexa assim vai ter uma vantagem evolutiva sobre a gente, por exemplo, que é um organismo muito complexo. Deixa eu ver se eu acho um exemplo aqui. Um anfíbio, um sapo, por exemplo. Aí a gente pega também a gente pega um anfíbio e pega uma cobra, que é um réptil. Teoricamente, o réptil, evolutivamente, ele é mais complexo do que um anfíbio, que é o sapo. Aí a gente pega os dois e bota num lago. A gente pega os dois e bota num lago. Aí vamos supor que a gente está falando de um sapo e de uma cascavel. Quem é mais adaptado a viver num lago? Um sapo ou uma cascavel?
o SAP. Isso daí. Apesar de mais complexo, a cascavel não vai ser tão adaptada a viver num lago, por exemplo, como seria um sapo. Então tem essa situação. Mais uma dúvida, gente? Próxima questão, questão 7, né? Tá. O povo mimético apresenta. Deixa eu começar pelo conceito. Quando eu faço questão, eu faço assim. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os povos. Tá. Aí eu vou pro texto procurando qual a capacidade que ele tá falando. O povo mimético, tá? Tá falando de mimetismo. O povo mimético apresenta padrões cromáticos e comportamentos muito curiosos. Frequentemente, muda a orientação de seus tentáculos, semelhando-se a outros animais. As mais 1, 3 e 5 apresentam povos sendo respectivamente ao peixe linguado, peixe-leão e serpente marinha. 1, 3 e 5. Tá. Aí tá. Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu por quê? Qual que vocês marcaram aí? Quais que vocês marcaram nessa questão? Letra D. É. D. Nana, Suzy, o que vocês marcaram? Mica, Puidia também. D, Mica. Gente, nesse caso aqui, ó, o que acontece? Do ponto de vista evolutivo, a capacidade apresentada se estabeleceu porque os polvos. O que está acontecendo aqui? A gente tem um polvo, ele está falando aqui, ó, imitando o peixe linguado, imitando um peixe-leão, imitando uma serpente marinha. Ele está imitando. É isso que está acontecendo. Aí, seria melhor se eu tivesse. Deixa eu compartilhar a tela. Cadê? Aqui, compartilhar a tela. Essa transmissão. Deixa eu ver se está compartilhando. Tá. Aqui, gente, ó, o que está acontecendo? Não, a gente não está falando de convergência adaptativa, porque quando a gente fala de convergência adaptativa, e eu apaguei o negócio. Deixa eu criar outro aqui. Quando a gente fala de convergência adaptativa, o que é a convergência adaptativa, gente? O que é convergência adaptativa? Ó, minha dica foi essa daqui que eu fui para você, ó. Convergente. Vocês vão ver isso em óptica, né? Lente divergente e lente convergente. Vocês vão ver isso lá em ótica, em física. Aí, ó, convergente, ele está convergindo, ó. Então, ó, origens embrionárias distintas, origens embrionárias distintas e mesma função. Ó, aqui é origem, função. Eita, função. Convergência adaptativa quando estruturas têm diferentes origens embrionárias, mas têm funções semelhantes. Isso daí. Então, isso é convergência adaptativa. Por exemplo, eu dei esse exemplo para vocês aqui, ó. Deixa eu botar aqui. Tei. Tô. Um, 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 um. Então, A, B, C, D, I, A. Então, aqui. Aqui e aqui. E 2. 1 e 2.
formato hidrodinâmico. Vamos dizer que é esse aqui, ó. Formato corporal hidrodinâmico. Hidrodinâmico. Não é separado, tá, gente? Só tô botando aqui com as espaços. Formato corporal hidrodinâmico. Aí o que acontece, ó? Vocês estão vendo aqui, ó, que eles têm uma origem embrionária. A e B têm a mesma origem. Só que A e B com relação a E, eles têm origens distintas, certo? Então, A e E, eles compartilham estruturas análogas, porque tem mesma função. Estrutura análoga que eu digo, por exemplo, pode ser a asa, uma nadadeira, o corpo. Não, no caso, eu vou falar do corpo. Corpo com formato hidrodinâmico. É uma estrutura análoga, porque tem origens distintas, embrionárias distintas, porém com funções semelhantes. Aqui, ó, função. Entendeu? A e B. A e B é homólogo, porque tem mesma origem. Só que, no entanto, quando é análogo, não necessariamente vai ter funções diferentes. Pode ser diferente ou semelhante, entendeu? Quando é análogo, ele pode ser análogo quando é homólogo. Pode ser diferente ou semelhante à função. A única coisa que é obrigatória em homólogo é que as funções, as origens, sejam de mesma origem. Aqui, ó. No caso aqui, A e B é homólogo porque é de mesma origem. Mas não necessariamente vai ser diferente, entendeu? Não necessariamente a função vai ser distinta. Pode ser que seja distinta, mas não necessariamente. E surge por um processo que a gente chama de radiação adaptativa ou divergência adaptativa. Aí, no caso, não seria D, porque o que acontece? O polvo, ele está imitando o peixe linguado, o peixe-leão e a serpente marinha. Aí, ó, resultado de convergência adaptativa com essas espécies. Vamos lá. Quando ele fala de convergência adaptativa, ele está querendo dizer que tem estrutura, tem origem, ele tem mesma origem, não é isso não. Tem mesma origem em funções distintas. Não é bem isso, né, Ken? Se você ver bem a questão, ó, quando o polvo ele imita o peixe linguado, quando o polvo ele imita o peixe-leão e quando o polvo imita a serpente marinha, ele está dispersando possíveis predadores, certo? Por exemplo, vai vir um peixe, sei lá, um predador aqui do polvo e vai ver que não é um polvo, é um outro bicho ali, é um peixe-leão. E o peixe-leão é extremamente venenoso. Quando por exemplo, se um tubarão ali vê um peixe-leão, vai sair com ela, porque, porra, se morder ele, vai acabar morrendo com o veneno do peixe-leão. Mas serpente marinha, eu acho que também é tóxica. Então, a mordida pode ficar peçonhenta, no caso, pode acabar morrendo. Então, é dispersão. Entendeu? A gente vai ver isso melhor também dentro de ecologia, essa parte de mimetismo milleriano e batesiano. A gente vai ver isso melhor. Só que o que acontece? Quando ele faz isso, que ele tá meio que imitando outro animal para dispersar os seus predadores, ele tá com esse comportamento mimético, esse comportamento de mimetismo. Os polvos que fizeram esse comportamento de mimetismo, de imitar outros animais, sobreviveram, porque eles dispersaram predadores. Enquanto os outros polvos que não fizeram esse fenômeno de imitar outros animais, acabaram sendo predados e morreram. Então, quem foi selecionado? Os polvos que realizaram o processo de mimetismo. Só que aqui, ó, vou dispersar. Tá aqui, ó. Considerando a teoria evolutiva darwinismo, temos que, sendo as espécimes que tinham como atributo essas características como as mais propensas a sobreviver, tá. Então essa função passada por... Tá, eu não disse nada com nada aqui. Ele não respondeu nada com nada. Mas é meio que isso que eu tô querendo dizer. O povo que imitou sobreviveu. O povo que não imitou morreu. Seleção natural. Isso que aconteceu. Não é convergência adaptativa,
porque não está tendo ali esse processo, ele não está falando de estruturas que são análogas ou homólogas, não tem nada a ver. Ele não está falando sobre estruturas. Ele não está falando de estruturas, órgãos homólogos, órgãos análogos, entendeu? Não, não, não. Você tem que ir pelo conceito, pelo texto, pelo enunciado. O que ele está pedindo de você? Por isso marquei D. Então, era um distrator, né? D ali era distrator. Próxima questão, qual é? Qual é a próxima questão? Deixa eu ver aqui se eu acho. Hum, achei. Fenômenos biológicos podem ocorrer em diferentes escalas de tempo. Assinar a opção que ordena fenômenos biológicos do mais lento para o mais rápido. Então, ó, do mais lento para o mais rápido. Então, a gente tem aqui como vocês marcaram essa? É tranquila, pô. B, B. Ih, Lindinha caiu na pegadinha. Lindinha, é do mais lento para o mais rápido. Lê de novo a germinação de semente é mais rápido do que fossilizar uma samambaia? É pegadinha, do mais lento para o mais rápido. Fossil, fossilização, crescimento da árvore, germinação. Letra B, essa é tranquila. Vamos lá, então essa aqui, gente, é letra B. Letra A, eu já imaginei que alguém poderia acabar errando por isso, por esse erro bobo. Acabar confundindo ali na hora da leitura, isso é atenção, gente, erro de atenção. Questão 74. Aqui, ó. Questão 74. É o cadograma. Ih, questão 74 não, né? Porque é do Enem. Questão 74 do Enem, terceira aplicação, Enem 2016, enfim. Um cladograma representa as transições filogenéticas entre os vertebrados. A correspondência correta entre as indicações numéricas no cladograma e a característica evolutiva é. O que vocês marcaram? Se, 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 se. Todo mundo marcou C? C de fusão. Ah, se perdeu. Não, ei, Mika se perdeu só por causa de vai tomar ban. Só por causa de vai tomar ban. Mentira. Mentira, deu brincando, vai levar ban não. Acertaram. Vamos lá, ó. O peixe não é endotérmico. 2, a coluna vertebral é comum a todos, devendo estar na um. No caso que ele quer aqui, a consistência correta nas indicações de tá, é isso aí. 4, não é somente as aves que possuem respiração pulmonar, lembrando, mamíferos também podem ter respiração pulmonar, né? Alguns. Por exemplo, répteis, aves também podem ter, depende. Enfim. 5, não é uma característica dos mamíferos, os órgãos locomotores. Enfim. 3, ovo amniótico. Alguém sabe o que é ovo amniótico? Que é entre A e D. Então, que é no frente dentro, bolsa do embrião, algo assim. Por que ficou em dúvida com A? Não entendi. Ah, ficou em dúvida entre A e D. Ah,
Não, então, gente, alguns répteis também têm respiração pulmonar. Assim, a nossa é mais desenvolvida que a do réptil. Só que eles também têm. Tem até o nome. Deixa eu ver se eu acho aqui. Posso estar me confundindo, mas se não me engano. Deixa eu ver o que eu acho. Acho que é saculiforme. Não. Deixa eu ver se alguém tá falando alguma coisa. Falou ali que só as aves. Então, ó, anfíbio. O anfíbio aquático, ele tem ali a respiração branquial. O anfíbio terrestre, ele tem a respiração pulmonar e cutânea. Então, a partir do anfíbio, a gente já tem ali respiração pulmonar. Só que a pulmonar do anfíbio já é bem rudimentar, né? É uma respiração pulmonar saculiforme, que é mais rudimentar, né? Tem menor área e menor hematose, né? Tem menos área de contato ali para realizar hematose. Répteis também têm respiração pulmonar. É pulmão parenquimatoso, que já tem maior área e maior hematose. Ave, também, ó, pulmão parabranquial e sacos aéreos. Mamífero também, pulmão alveolar. Vocês vão ver com o Pedro. Essa parte de fisiologia vocês vão ver com o Pedro. Eu não sei se ele vai ver só fisiologia humana com vocês ou se ele vai ver toda a fisiologia completa comparada também. Creio que ele deva ver a comparada também. Mas qualquer coisa vocês vão ver comigo. Se ele ver só a humana, aí vocês vão ver a comparada comigo. Enfim. Ih, meu iPad apagou aqui. Aí, por que que não é letra D? Já foi? Por que que não é endotermia? Porque o peixe ele não é endotérmico. Pô. O peixe, a temperatura do peixe é controlada pelo ambiente. Foi? Coluna vertebral, todos têm. Todos aí são cordados. Todos aí são cordados. Membros locomotores, não, né? Então só sobra aí o ramo amniótico. Beleza? Foi, gente. Vocês podem fazer o restante das questões aí e procurar o gabarito na internet. Na semana que vem a gente começa a taxonomia. Beleza? Vou sair agora também porque eu tenho a consulta para entrar aqui agora, online. Valeu, gente. Até a semana que vem. Tamo junto. Valeu, tamo junto.